Nossa entrevista de hoje é sobre os impactos do uso do celular para as crianças. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Eliane Santa Cecília, que é psicopedagoga. Eliane, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. A gente que agradece a sua presença. A primeira coisa que eu queria te perguntar é a respeito desse uso do celular, né? Quais consequências esse uso incorreto pode trazer para o desenvolvimento das crianças? O uso incorreto ele vai direto ao tempo de utilização do celular. Porque nós não podemos negar essa ferramenta, nós não podemos negar essa tecnologia. Então, eu costumo dizer que o tempo de utilização e a supervisão é que vai indicar o que é bom e o que é ruim, dependendo dessa faixa etária que a gente vai estar conversando. Porque vai aí de 0 a 12 anos, criança até chegar na adolescência. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recomenda 0 a 2 anos, 0 tela. 2 a 5 anos, 1 hora, máximo, com supervisão, com conteúdos lúdicos. E acima de 5, 6 anos, de acordo com a solicitação, às vezes, escolar, porque a escola também faz o uso desse recurso, e do interesse do aluno, lembrando que os conteúdos têm que ser 100% supervisionados. Com certeza. E quando a gente fala desse uso saudável dessa tecnologia, qual que é a sua opinião? Então, na verdade, eu fico pensando, né? Pode estar estreitando, inclusive, a comunicação com pais. Hoje os pais estão no mercado de trabalho, às vezes até 24 horas. Então, uma das coisas é estreitar esse relacionamento com os pais. Mas não substituir nunca, né? Porque nenhuma tecnologia pode substituir o abraço, o afeto, o olhar, mas é um dos pontos que são positivos. Outros são os conteúdos lúdicos, saudáveis. Para isso, a família precisa de escolher a dedo, né? O que está oferecendo para essa criança em qualquer faixa etária. Pois é, aproveitando que você mencionou essa questão dos responsáveis, eu queria te perguntar a respeito da segurança. Como essa supervisão deve acontecer ali na prática? Então, Matheus, é um recurso que não deve ficar à disposição. Quem tem que fazer a vigília, o cuidado, é o adulto, né? Então, deixar o celular ou entregar o celular para a criança passar tempo ou pais terem tempo de fazer outras coisas e dar o celular para que a criança possa ali manusear sem esse olho clínico da família é o maior erro que as famílias se encontram. E, na verdade, a criança, quando ela mexe com o celular, ela hoje dá um baile na gente que é adulto. Rapidamente ela percebe os ícones, ela percebe onde abre, onde fecha, ela percebe aplicativos, elas fazem a leitura dos desenhos dos aplicativos, muito mais que a gente, que é adulto. Então, é a supervisão 100%. E essa indicação que você fez já dá um indício, né? Que essa tecnologia não só tem aspectos ruins, mas Sim. Tem um lado bom também, não é mesmo? Tem, esse lado bom é como eu te digo. Tem muitos conteúdos lúdicos e bem aceitáveis, de acordo com cada faixa etária. Quando a gente fala 0 a 2 anos, tela 0, é porque não tem nenhum sentido uma criança de 2 anos ficar na telinha, sendo que tem outras oportunidades dela brincar, relacionar, desenvolver a linguagem, desenvolver a atenção, desenvolver a concentração, o pensamento crítico. Porque o celular, quer queira, quer não, Matheus, ele tem luz, imagem, som, ele não tem nem cheiro e nem amor. Né? Então, essa questão do cheiro e do amor, do aconchego, é a família que tem que substituir essa hora do celular para a hora do contato, para a hora da conversa, né? Aproveitando o celular quando ele for rentoso para o desenvolvimento da criança. Em que momento? É como eu te disse, momento de pesquisa, momento para falar com a família quando está distante, né? Ou o pai, ou a mãe distante, ou a avó, encurtar alguns caminhos. Mas é coisa de quê? 5 minutos, 10 minutos. E eu fico assim bastante preocupada
quantas vezes uma criança fica frente a um computador ou frente à telinha do celular por mais do que esse tempo permitido de 1 hora diária. Porque aí ela vai buscar recursos dentro do equipamento muito fora do que a gente está desejando para eles. Certamente. E fora desse ambiente tecnológico, né, quais são os caminhos ali na vida real, né, digamos assim, para esse desenvolvimento, para que ele ocorra da maneira esperada? Então, olha, são tantas as opções que a gente tem. Ler livros, ir para a praça, andar de bicicleta, brincar com os amigos, criar com sucatas, fazer desenhos criativos, ter a representação simbólica no papel com tinta, com lápis de cor, com massinha, que são coisas tão acessíveis, muito mais em conta financeiramente do que um aparelho celular. Pois é, e quando essas crianças se tornam jovens, né, já passam a ter ali uma idade maior, né, mais conhecimento, né, justamente mais acesso a essa tecnologia, como que fica toda essa história? Essas consequências geram impactos ali também, e como esse uso nessa idade mais avançada também traz problemas. Sim, e aí, Matheus, é o impacto negativo. Outro dia, eu passeando dentro de um shopping, eu vi uma fileira de adolescentes de 10 a 14 anos, uns 5 ou 6, cada um com seu celular, cada um olhando para baixo, sem conversar um com o outro e andando. Eu fiquei olhando e pensei, falei, meu Deus, eles vão tropeçar aí com alguém na frente. E, na verdade, eles aprenderam a olhar na tela e visualizar longe, olhar na tela, visualizar longe. Isso devia ser aprendido para as coisas boas, uma ferramenta boa. Como, por exemplo, eu vou para o shopping, eu preciso do celular? Eu vou encontrar com os amigos, eu preciso do celular? Não. Nessa faixa de 12 a 14 anos, que é a adolescência plena, se isso foi trabalhado lá na educação infantil, isso não aconteceria. Por quê? Porque eles têm outros recursos para formar os amigos. Aquela criança que foi trabalhada com o celular para uso estritamente essencial, ela não vai se tornar um adolescente viciado nas telinhas. Agora, hoje a gente sabe que os adolescentes conversam um com o outro pelo celular, um do lado do outro. Mas eu percebo também que tem famílias dentro de casa que um está num cômodo, o outro está em outro cômodo, também conversam pelo celular. Então, vai da onde? Vai da riqueza do conhecimento, da informação, do seio familiar. Então, eu responsabilizo a família na condução desse excesso de telas na adolescência. Eliane, agora eu te convido a assistir um material que fala sobre o uso das tecnologias para os jovens, como eles estão consumindo esses conteúdos. Eu vejo de tudo um pouco, eu vejo mais coisas de música, um pouco de viagens, turismo, essas coisas. Não tenho um TikToker, assim, um influenciador preferido, que eu sigo geral, assim, mais música que eu vejo. O conteúdo que eu gosto mesmo é de meme, tipo, a pessoa me trazendo alegria, tá tudo certo. Normalmente eu gosto mais de acompanhar sobre lifestyle, pra gente dar uma motivada durante o cotidiano do dia a dia, mas também de coisas que eu gosto muito, o que varia, né? Seja moda, seja da área de TI, que é o que eu atuo também, mas no mais é mais geral, não gosto muito de ficar somente em um influenciador não, mas tipo vários e os que eu mais me identifico, na verdade. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, especialmente falando dos tipos de conteúdos que devem, né, ser consumidos durante a infância e pós-infância também. Enquanto jovens, quais conteúdos você recomenda e quais não são recomendados? Então, na verdade, eu recomendo amor e presença, independente do uso do celular. E se eu tiver que usar um recurso das telinhas, um conteúdo muito bem estudado e trabalhado, um conteúdo lúdico, crianças de 3 a 5 anos, curto, num tempo muito curto, onde a mãe, pai ou o adulto possa supervisionar e estar junto,
falar sobre o que estão vendo, né? E o aluno, a criança, pode até participar da escolha, porque hoje tem inúmeros aplicativos que pode ser colocado, mas primeiramente, pai, mãe, olha o que o seu filho vai ver. Veja as intenções desses desenhos, desses aplicativos, principalmente nessa faixa etária. 5, 6, 7, até 12 anos, já tem conteúdos escolares que podem ser trabalhados. Então, veja com a escola, o que a escola está trabalhando, se a escola recomenda algum aplicativo. Hoje, o uso do celular é proibido nas escolas. Então, é um recurso a mais que a família tem, principalmente, Marcelo, você me perguntou, uma parte boa para aquelas crianças atípicas, que às vezes não conseguem, dentro da sala de aula, absorver conteúdos e que, através do celular, pode lá escolher videoaulas, escolher alguns aplicativos que auxiliam na aprendizagem. Então, focar a ajuda desse recurso tecnológico para aprender a aprender melhor. Excelente, Eliane. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada a todos.